Esse, sem sombra de dúvida, é um dos textos campeões quando o requisito é interpretação equivocada ou interpretação errada. Para mim, chega a ser um absurdo ter que explicar esse texto. Até mesmo porque a resposta está no próprio texto. É só ler com um pouco mais de atenção, é só ter um pouco mais de cuidado, é só não pegar metade do texto e sair aplicando sem ler o contexto, sem ler pelo menos o capítulo. Se nós fizermos isso, lermos no mínimo o capítulo, já ajuda muito se tratando desse texto. Mas esse texto aqui ainda consegue ser mais absurdo ainda, porque a explicação ela está no próprio versículo, ou como os teólogos gostam de chamar, está na própria perícope. Pois bem, hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o texto de 2 Coríntios 3,6, o famoso texto de 2 Coríntios 3,6. Será que a letra mata? Infelizmente, nem todo mundo presta atenção no que está lendo. Algumas pessoas já vão para o texto com a interpretação pronta. Então não importa o que o contexto diz, não importa o que uma boa exegese, uma boa hermenêutica diz, são assim métodos de estudo, de investigação que os teólogos usam e tantos profissionais usam para investigar. Enfim, não importa nada disso. O que importa é a interpretação que a pessoa já tem ao ler o texto. Esse é um erro gigantesco que eu tenho visto no nosso meio cristão. E hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre esse texto. Bom, eu já vi várias interpretações para esse texto. E a mais comum é que a teologia mata. A teologia mata. Quando o texto diz que a letra mata, alguns ditos estudiosos dizem que ali está se referindo à teologia. Talvez ali por causa da etimologia da palavra teologia, Deus, logia, vem de logos, de palavra. Alguns dizem que quando o texto ali de 2 Coríntios 3,6 está se referindo que a letra mata, se tratando de teologia. O problema é que muitas vezes as pessoas acreditam nisso, sendo que o próprio escritor, Paulo, que escreveu esse texto, só foi um dos maiores teólogos do Novo Testamento. Então parece que não há uma coerência, como Paulo está acusando de algo que ele mesmo faz. Você deve se lembrar que Paulo, quando estava prestes a morrer, ele pediu para que levassem a ele os livros, ou seja, ele queria estudar, queria se aprofundar dentro desse universo teológico. Mas tudo bem, vamos lá. Em alguns contextos, o teólogo acaba sendo vilão. Infelizmente, hoje, dentro das nossas igrejas, e aqui eu não estou falando da placa da minha igreja, estou falando de um âmbito geral dentro do contexto evangélico, nem todo mundo pastor tem a acessibilidade a um curso teológico, a uma graduação teológica, e por fim isso acaba prejudicando a comunidade, o ensino da comunidade, o amadurecimento da comunidade cristã. E por muito tempo foi semeado dentro do meio cristão essa ideia de que quando o texto diz ali de Coríntios 3,6 que a letra mata, estava se referindo à teologia. Então, se uma pessoa fosse para uma faculdade fazer teologia, já era visto como alguém que se desviou. Ou, no mínimo, alguém que era quente e se esfriou. Porque essa é a concepção de muitos, que quando a teologia não mata, no mínimo esfria. Mas será que isso é verdade? Eu tenho para mim a ideia de que a teologia só revela a essência que há dentro da pessoa. Se a pessoa ela é quente, ela vai continuar mais quente. Se a pessoa tem uma tendência a ser fria, então ela vai ser fria. A culpa não é da teologia. Assim como existem em todas as áreas profissionais bons e ruins, na teologia é a mesma coisa. Mas dizer que a teologia em si é que mata, isso é um erro muito grande. Já ouvi algumas pessoas dizerem que estudar demais vai acabar esfriando. Mas esfriando do quê, exatamente? O que está quente em nós? Será que esse fogo em nós é um fogo cego? São perguntas que eu me faço e que eu te faço. Eu gosto sempre de fazer perguntas para a minha vida cristã. Quando eu leio a Bíblia, eu aprendi a ler a Bíblia fazendo perguntas, a fazer perguntas para Deus, e não tem problema nenhum. Isso não é falta de reverência, pelo contrário. Isso mostra um temor e um interesse em querer conhecê-lo cada dia e cada vez mais e mais. Então, será que o estudo esfria?
Eu não acredito nisso. Alguns dizem que a letra mata se referindo à filosofia, a tal filosofia dos ateus. Então ali a gente tem grandes ateus como Freud, pai da psicanálise, e temos Hegel e Immanuel Kant, enfim, tantos filósofos, mas esquecemos que também existem filósofos cristãos, filósofos interessantes, como eu disse, em toda a ciência, em toda a área profissional existem bons e ruins. O que cabe é nós termos discernimento e distinguir aquilo que é melhor para nós. Então nós temos Agostinho, nós temos Tomás de Aquino, entre tantos outros filósofos. O próprio Paulo é um grande filósofo que de alguma forma contribui na nossa reflexão sobre a vida cristã. Então, a letra mata, será que é se referindo à filosofia? A letra mata, será que é se referindo à ciência? Será que ciência e religião são opostos, são antônimos, não podem caminhar juntos? Eu não acredito nisso. Na verdade, quando você estuda uma apologética cristã, você vê que muito daquilo que fundamenta a existência de Deus, a existência de um design criativo, a existência de um criador por trás de todas as coisas é pautado na ciência. Então eu não acredito que ciência e religião não podem caminhar juntos. Você, cristão, já ouviu alguém dizer que se você estudar demais ou se alguém estudar demais vai acabar se esfriando? Você concorda com esse posicionamento, que o estudo esfria o cristão? Engraçado, porque eu lembro de Jesus que ainda na sua adolescência ele estava junto aos mestres ali ensinando e aprendendo. Então me parece que Jesus não seguia muito essa cartilha de que o estudo esfria o cristão. O que você acha sobre esse posicionamento? Você acha que quando o texto diz que a letra mata, Paulo estava se referindo aos estudos, ao ensino, à teologia, à filosofia, à ciência? Qual é a sua interpretação? Eu quero saber o que você pensa do texto, qual é a sua opinião. Escreva aqui nos comentários que eu vou ler e vou comentar cada comentário que estiver aqui nesse vídeo. Mas afinal de contas, o que Paulo quis dizer com o texto? O que será que ele quis dizer? Uma coisa eu te falo, tem muitas interpretações por aí, mas não é bem isso. Olá gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Santana, sou teólogo, sou pastor também e esse é o quadro Não É Bem Isso. Nesse quadro eu mostro a vocês textos bíblicos que nós entendemos errado e juntos nós vamos descobrir o que de fato o texto quis dizer. Antes de começar o texto de hoje eu quero te fazer uma pergunta. Por que você ainda não é inscrito no canal? O meu propósito é te ajudar de alguma forma. Eu tiro um tempinho do meu dia só para te abençoar. E para esse canal se manter de pé, eu preciso muito da sua ajuda. É um segundinho só, é isso aqui, ó. Pronto. Você se inscreveu, ativa o sininho, assim você não vai perder nada dos conteúdos novos que virão ainda pela frente aqui nesse canal. Tenho certeza que vai ser muito relevante para a sua vida, vai te ajudar a refletir, a pensar sobre a Bíblia, sobre o contexto evangélico, sobre saúde espiritual, saúde emocional, enfim. Para que esse canal se mantenha de pé, eu preciso que você aí do outro lado se inscreva, ative o sininho, curta, compartilhe. E isso me ajuda muito em acreditar nesse projeto no qual eu tenho me proposto a ser bênção para a sua vida. Muito bem, vamos lá para o texto então, 2 Coríntios 3,6, diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vou ler de novo. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que será que Paulo estava querendo dizer com esse texto? Bom, como eu disse no início do vídeo, é até um absurdo eu explicar esse texto, porque é o seguinte, a própria explicação está no texto. A própria explicação está no texto. É um texto que normalmente você não precisa ler muito o contexto. A própria explicação está no texto. Para quem entende um pouquinho de Bíblia, já sabe o que Paulo estava querendo dizer. Então, ao invés de lermos só a parte B do versículo, a letra mata, mas o Espírito vivifica, nós também precisamos ler a parte A. E a parte A é: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova
aliança. Guarde essa palavra, nova aliança. Está mais que claro no versículo que Paulo está fazendo uma metáfora entre a aliança antiga e a nova aliança. Sendo assim, quando Paulo se refere à letra, ele está se referindo à antiga aliança. No versículo 3, ou seja, antes do versículo 6 de 2 Coríntios 3, você percebe que Paulo já estava fazendo essa metáfora quando disse sobre escritas em tábuas de pedra. Vamos ler esse texto de 2 Coríntios 3:3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos. Então, ele já vinha fazendo essa metáfora lá atrás, quando ele disse sobre uma escrita em corações humanos e não uma escrita em tábuas de pedra. Por que eu digo que essa é uma metáfora em relação à lei antiga? Porque o que foi escrito em tábuas de pedra? Em Êxodo 31:18 está a nossa resposta. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, quando Paulo está fazendo essa metáfora sobre as tábuas de pedra, ele está se referindo à antiga lei, à lei mosaica, a lei de Moisés ou a antiga aliança. Mas por que a lei mata? É isso que nós precisamos entender. Porque é mediante a lei que nós temos a consciência do pecado. Por exemplo, você não saberia o que é pecado se a lei não dissesse que é pecado. Por exemplo, vamos imaginar que essa caneta aqui é pecado. Essa caneta Pig, deixa eu ver aqui como que é o nome dela. Então vamos imaginar aqui que essa caneta é pecado. Você escrever com ela. Mas como você saberia que escrever com essa caneta aqui é pecado? É simples. Quando Deus fala que escrever com essa caneta é pecado, então isso se torna pecado. Então, era isso que a lei fazia. Para você ter uma ideia melhor do que eu estou dizendo, só basta nós lermos Romanos 3:20. Romanos 3:20 diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ou seja, a lei revela o pecado. E todo mundo sabe, todo cristão que tem no mínimo 6 meses de igreja sabe que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o fruto do pecado é a morte. O que o pecado produz na nossa vida é a morte. Então é isso que Paulo está falando, que a lei mata, porque ela revela a consciência do pecado que por consequência produz a morte. Então, a letra que mata, na qual Paulo estava se referindo, é a antiga lei. Tanto é uma metáfora sobre alianças, antiga aliança e nova aliança, que depois do verso 6 de 2 Coríntios 3:6, quando a gente chega no versículo 7, Paulo começa a explicar a nova aliança. Olha só o que diz o versículo 8 e 9. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Ou seja, ele está falando sobre a nova aliança, o ministério do Espírito. Lembra que o texto diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica, não é isso? Então, no versículo 8 ele diz, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Então é isso aí, não tem segredo. O que o Paulo estava dizendo, na verdade, era sobre... Ele estava fazendo uma metáfora da antiga aliança para a nova aliança. Falando em antiga aliança e nova aliança, você sabe quais são as diferenças da antiga aliança e nova aliança? Você sabia que toda vez que você ceia, você está renovando a aliança? Mas qual aliança você está renovando? Parece bobeira essas coisas que eu estou perguntando, mas faz toda a diferença na caminhada cristã. Então, se você sabe qual é a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança, escreva aqui nos comentários qual é a aliança que você está renovando toda vez que você ceia, todo primeiro domingo do mês ou segundo domingo do mês, não sei qual que é o costume aí da sua igreja. Qual é a aliança que você está renovando? Escreva aqui embaixo nos comentários, porque assim, eu tenho percebido que existem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas estão sobre o jugo de uma aliança errada. Então, parece bobeira isso que eu estou perguntando, mas não é não. Então você precisa sim saber as diferenças entre antiga aliança e nova aliança, porque isso reflete na sua vida cristã.
Gostou do vídeo? Não gostou? Gostou? Não gostou? Eu preciso que você expresse a sua opinião. Se gostou, deixa um like. Se não gostou, um dislike. Faça alguma coisa, só não saia do vídeo sem se manifestar. Esse vídeo foi bênção para você? Então compartilha. É um segundo. Eu tenho certeza que aí no WhatsApp aí tem um grupo da família. Você só vai copiar o link, mandar no grupo da família e sair correndo. Mandei e saí correndo. E eu tenho certeza, assim como esse vídeo tem sido bênção para você, você também vai ser bênção na vida do outro. Beleza? Manda para alguém que ama pregar, ama estudar a Bíblia, alguém que novo convertido, que já está entrando numa pegada assim de querer saber mais sobre as coisas de Deus. Compartilha e eu tenho certeza que você vai ser bênção também na vida de outra pessoa. Existe uma série de vídeos como esse, eu já publiquei outros vídeos. Se você perdeu, em algum momento vai aparecer aqui na tela. Assista aos outros vídeos, veja outros versículos, outras passagens também que são apresentadas interpretações equivocadas e faça sua análise, reflita, retenha o que é bom, o que não for bom, joga fora. Eu tenho certeza que assim você vai amadurecer espiritualmente. É o que eu desejo para você, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Até a próxima.